estudantes, encontramos novamente. Hoje, durante alguns minutos, eu estou convosco para falar sobre principais características das paisagens mundiais e de Timor-Leste. A matéria Geografia para os estudantes do 10º ano. Prestem atenção para acompanhar esta matéria até ao fim. As paisagens terrestres são caracterizadas pelos elementos que as compõem, o que permite classificá-las em paisagens naturais e em paisagens humanas ou humanizadas. Uma paisagem natural é uma paisagem que não apresenta sinais de presença humana e onde predominam os elementos físicos, como montanhas, planaltos, desertos, grandes florestas e etc. Uma paisagem humanizada é uma paisagem que sofreu alterações mais ou menos profundas provocadas pelo homem e onde predominam os elementos humanos, como cidades, aldeias, estradas, pontes, fábricas, campos cultivados, etc. As paisagens terrestres resultam da ação de vários fatores, tais como a natureza das rochas que constituem o subsolo, as deformações da superfície terrestre, as erupções vulcânicas, os agentes climáticos, como água, vento, gelo, temperatura, a presença da atividade dos seres vivos, em particular da vegetação e da vida existente no solo, e a ação do homem que interfere fazendo construções e criando novas paisagens, exemplo, cidades, campos agrícolas. A formação das paisagens naturais resulta da ação conjunta dos agentes internos, exemplo, erupções vulcânicas, movimentos tectônicos, que tendem a formar o relevo inicial, e dos agentes externos, exemplo, chuva, vento, gelo, que tendem a modificar a paisagem ao longo do tempo. As principais formas de relevo terrestre são as montanhas, os planaltos, os cabeços, as planícies e as depressões. As montanhas são relevos elevados e muito volumosos, geralmente de vertentes com forte declive, que originam vales estreitos e profundos. Podem apresentar uma forma cônica ou uma forma alongada e muitas vezes terminam em cumes aguçados. A maior cadeia montanhosa do mundo é a dos Himalaias, na Ásia, onde se situa o ponto mais alto da Terra, o Monte Everest, com 8.848 metros de altitude. Os planaltos são superfícies elevadas, mais ou menos planas no cimo, apresentam vertentes de forte declive e vales estreitos e profundos. Alguns planaltos na região dos Himalaias, como o do Tibete, atingem altitudes superiores a 5.000 metros. Os cabeços são relevos de reduzida altitude, de vertentes com declives suaves e de cumes mais ou menos arredondados. Resultam, na maior parte dos casos, de relevos mais elevados que foram desgastados ao longo de muitos milhões de anos. As planícies são superfícies mais ou menos extensas e planas, de baixa altitude. Podem resultar da acumulação de sedimentos transportados pelos cursos de água, exemplo, rios, ribeiras, e designam-se planícies sedimentares de acumulação ou planícies aluviais. As depressões são superfícies com altitudes inferiores às das áreas circundantes. Podem ter uma forma relativamente estreita e muito alongada entre as montanhas e os planaltos e designam-se por vales. Timor-Leste, apesar de ser um país tropical, tem um relevo que influencia a temperatura e as chuvas registradas nas montanhas. A ilha de Timor apresenta uma cordilheira montanhosa com orientação este-oeste, que divide o país numa costa norte
bastante irregular, e numa costa sul que apresenta grandes planícies. O pico mais alto do país é o Monte Tatamailau, com 2.963 metros. Existem ainda outros 4 locais com mais de 2.000 metros, como Cablaque, Meriken, Loelaco e Matebian. O relevo de Timor-Leste influencia a temperatura e as chuvas registradas nas montanhas. A ilha está sujeita ao regime das monções entre novembro e maio, período onde chove mais, e os valores de temperatura e umidade também são mais elevados. Timor-Leste apresenta uma grande diversidade de paisagem que vão desde a zona de montanha às planícies e savanas, da selva tropical às florestas de coqueiros e aos arrozais. Os mangais aparecem nas margens das baias e das lagoas e constituem um abrigo contra as fortes correntes. Do lado norte da ilha, aparecem terraços do litoral e planaltos de origem coralífera. A costa sul é constituída quase inteiramente por uma vasta planície. As paisagens de Timor-Leste são muito diversificadas e com enormes potencialidades para a agricultura, a pastorícia, as atividades desportivas e turísticas, entre outros. Meus estudantes, isto foi a nossa aula de geografia que acabamos de ver. Antes de terminar, tenho exercícios para vocês. Distingue as paisagens naturais das paisagens humanizadas. Até aqui a nossa aula de hoje. Na próxima, vou estar convosco na aula de geografia com outro tópico. Até já!